Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelar da Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema muito necessário para os nossos dias, um tema que realmente reflete esse caráter de cristãos que a gente precisa ter, um tema muito relevante para os nossos dias. O tema de hoje é sentidos exercidos pela palavra. Então, nós vamos falar sobre esse tema tão importante e nós vamos fazer a leitura do livro de Deuteronômio no capítulo 5. Mas antes, vamos começar. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. Então, o primeiro ponto que a gente vê aqui é que Moisés chamou. Moisés ele chamou todo aquele povo para algo que ele ia falar. Nós precisamos entender que Deus também nos chama quando Ele quer falar uma mensagem para nós. Deus é aquele que quer falar conosco. Ele nos chama para um verdadeiro relacionamento com Ele. Ele nos chama para uma comunhão estreitada com Ele. Então Deus nos chama para que nós estejamos de acordo com a palavra dEle. Deus nos chama para que nós venhamos ser mais profundos numa amizade com Ele. Deus nos chama para o lugar de oração. Deus nos chama para o lugar de devoção. Deus é aquele que conduz as nossas vidas e nós precisamos ser sensíveis a Ele. Nós precisamos responder esse chamado. Nós precisamos ser aqueles que vão atentar, vão cumprir aquilo que o Senhor nos chamou. Então nós também podemos perceber o ouvir, como diz esse versículo 1. Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. Então nós vemos também esse ouvido atento e espiritual para nós ouvirmos e praticarmos a palavra do Senhor. Deus e seus servos nos chamam para ouvir as palavras do Senhor, para que nós nos atentemos e para que nós venhamos ser exortados e ministrados por Ele. Deus quer sim que nós venhamos ser cada vez mais fortes, cada vez mais constantes na nossa vida espiritual. E Ele quer que nós venhamos estar com os ouvidos atentos para ouvir a mensagem dele sobre as nossas vidas. Nós precisamos estar atentos para recepcionar bem e praticar aquilo que o Senhor quer que nós pratiquemos. E nós devemos também aprender do Senhor, como Moisés mesmo fala que era para aquele povo aprender os juízos e os mandamentos do Senhor. Nós devemos aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar, aprender a praticar as obras dele, aprender a palavra dele, aprender a ser manso e humilde como ele, aprender a ter o caráter de Cristo dentro de nós, aprender a sermos pessoas cada vez mais fiéis e obedientes ao Senhor. Nós devemos aprender as coisas de Deus, aprender as palavras do Senhor e colocar aquilo em prática também, como fala o próximo ponto, cumprir. Nós devemos cumprir, como Moisés mesmo disse, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. Nós devemos cumprir as palavras do Senhor. Então, precisamos cumprir verdadeiramente, sim, não só de boca para fora, não só quando as outras pessoas estão olhando, mas cumprir verdadeiramente aquilo que a Bíblia nos ensina. Cumprir com verdade, obedecer a Deus, ser fiéis ao Senhor. Nós precisamos estar cada vez mais aptos para praticar a palavra do Senhor com mais rapidez. Nós precisamos nos deleitar em cumprir aquilo que o Senhor nos chama para fazer. Nós precisamos cumprir com prontidão e com fidelidade aquilo que o Senhor nos chama. Nós também podemos perceber mais coisas nos próximos versículos. O Senhor, nosso Deus, fez aliança conosco em Horebe. Então, nós podemos perceber aqui a aliança. Deus fez uma aliança conosco. A nossa parte é obedecê-lo. E a parte de Deus é realizar o impossível. Então, nós devemos ter em mente que Deus ele tem uma aliança com o seu povo, ele tem uma aliança com cada pessoa que aceita ele, com cada pessoa que pratica a palavra dele. A nossa parte, como eu falei, é obedecer, é praticar, é confiar em Deus, é realmente ter um relacionamento firme com Deus. E a outra parte, a parte de Deus, é realizar o impossível, é realmente cuidar de nós. Nós vemos muito isso nos Salmos, né? Quando Davi fala que Deus cuidava dele, assim como um pastor cuida das suas ovelhas. Nós podemos perceber isso em toda a Bíblia, que Deus é aquele que cuida de nós. E Ele quer que nós estejamos também prontos para obedecê-lo. Deus quer estar conectado conosco, Deus quer habitar dentro de nós, Deus quer que os planos dele se cumpram nas nossas vidas. E nós também devemos querer isso, devemos querer que as coisas de Deus
venham se cumprir nas nossas vidas. Devemos estar todos os dias praticando a palavra dele, entender a separação que nós devemos fazer do santo e do profano, como Moisés mesmo disse. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Então também nós podemos ver essa separação que Deus faz com aquele povo. Deus separa aquele povo até das gerações anteriores deles. Então Deus nos separa desse mundo. Deus quer que nós venhamos estar vivendo uma vida totalmente diferente daquilo que é dito pela cultura, daquilo que é dito pelas pessoas mundanas, daquilo que é praticado por pessoas que não conhecem a Deus. Nós devemos ter uma vida aprovada. Nós temos que ter uma vida de separação, de sim, levar o evangelho para as pessoas, ser educados com essas pessoas, ter o respeito. Mas nós temos que viver uma vida separada no sentido de viver uma vida santa para Deus. Assim como José, assim como Daniel, assim como tantos homens de Deus viveram uma vida totalmente separada da cultura daquele mundo. Porque nós estamos no mundo, mas nós não somos daqui. Nós estamos habitando no planeta Terra, mas nós não pertencemos aqui. Nós pertencemos a uma pátria celestial. Nós pertencemos a um lugar que ninguém daqui sabe como que é, ninguém daqui conhece, mas nós conhecemos por via da palavra de Deus, por via das mensagens que Ele nos deixou, e todos os dias nós podemos conhecer e prosseguir conhecendo Ele pela palavra dEle, pela Bíblia, pelas Sagradas Escrituras. Então nós temos que ter uma vida de separação e de intimidade com Deus. Nós temos que ter essa vida de intimidade, essa vida de profundidade no relacionamento com o Senhor. Deus se apresentou àquele povo, e não às gerações anteriores, como Moisés mesmo disse. Deus se apresentou de uma forma assombrosa, de uma forma poderosa, de uma forma que ia causar até temor, medo neles mesmo. Mas Deus fez tudo isso para que aquele povo conhecesse a Ele, tivesse intimidade. Mas eles não quiseram, eles rejeitaram. Então precisamos ter essa intimidade e não negociar as chances, as oportunidades que o Senhor nos dá. Não negociar aquilo que Ele já nos deu a oportunidade para nós fazermos. Mas nós precisamos sim acatar esse chamado de Deus à intimidade. Precisamos investir tempo no nosso devocional, investir tempo na nossa oração, no nosso momento de devoção e de conhecimento a Deus. E nós conhecemos a Deus em tudo. Se nós realmente debruçarmos aqui na Bíblia, nós vemos aqui a natureza de Deus, nós percebemos quem Deus é, a gente percebe até o caminho que Deus quer que a gente trilhe, a jornada que Ele quer que a gente faça, nós percebemos o destino que Deus quer que a gente chegue lá. Mas nós conseguimos só chegar lá por via do sacrifício de Cristo. Nós vemos o plano da redenção, da salvação, a graça, a misericórdia de Deus estendida. E tudo isso nós conhecemos Deus por via da Bíblia. Então essa intimidade, nós podemos perceber que Deus quer que a gente tenha isso. Desde que Ele criou Adão e Eva, Ele queria isso para aqueles primeiros humanos, né? Para aqueles primeiro casal. Mas aquele casal, ele pecou. E Deus enviou um mediador. Deus enviou um plano de redenção para que toda a humanidade fosse liberta daquele jugo de pecado. Hoje o nosso único mediador é Cristo, não é os sacrifícios mais, né, de cordeiros, de bodes, não é mais um sumo sacerdote físico, porque o nosso sumo sacerdote é Cristo. Ele sim pode nos mediar a Deus e mais nenhuma outra pessoa, nenhuma outra entidade, nem nada que queira se colocar no meio, a não ser Cristo. Só Cristo tem o poder de nos apresentar a Deus, porque Ele pagou pela nossa salvação, Ele se sacrificou, Ele verteu todo o sangue dele naquela cruz, para que nós venhamos estar nesse relacionamento com Ele. Então nós podemos ver esses pontos de mediadores, de intimidade nesses versículos. Face a face falou o Senhor conosco no monte, no meio do fogo. Nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei do Egito, da casa de servidão. Nós podemos perceber esse testemunho que Deus dá dele mesmo, que Ele fez aquilo, Ele tirou aquele povo do Egito. Deus nos tira da nossa vida de pecado, Deus nos tira da nossa vida de perversidade, Deus nos tira da nossa vida de medo, Deus nos tira da nossa vida distante dele e Ele nos coloca no reino do seu Filho, o seu Filho amado, o reino dos céus. Ele quer que esse reino habite em nós. Ele quer que o Espírito Santo seja derramado sobre nós. Nós temos o testemunho vivo daquilo que Deus quer de nós. Deus, Ele mostra o plano dele, da redenção, da salvação, por via da sua palavra. Nós devemos meditar nesses testemunhos dele. Hoje o Espírito Santo quer nos falar algo.
Ele quer sim nos mostrar as coisas dele, os tesouros dele. E nós precisamos ser sensíveis para que tudo isso seja cumprido, para que nós aprendamos dele, que é manso e humilde de coração. Então, precisamos erguer memoriais de Deus no nosso coração, erguer memoriais para Deus, erguer memoriais daquilo que Deus fez, os testemunhos que o Senhor já fez na nossa vida. Precisamos ser fiéis ao Senhor, precisamos ser pessoas cada vez mais puras, cada vez mais irrepreensíveis. E nós precisamos testemunhar a Deus com a nossa própria vida, dar o bom testemunho, ser aquelas pessoas que vão glorificar a Deus, vão ser diferentes daquilo que o mundo está fazendo, vão ser diferentes da cultura desse mundo e vão ser pessoas que vão agradar a Deus acima de tudo. Também vemos os mandamentos que o Senhor tinha ordenado para aquele povo. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o dia do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem animal algum teu, nem estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás como se foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias, e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Nós percebemos os mandamentos de Deus para nós. E esses mandamentos vão servir para duas coisas. Tanto para que nós honremos a Deus, obedecemos a Deus e glorifiquemos o seu nome, tanto como uma própria proteção de Deus estabelecida nas nossas vidas. Deus quer sim que a proteção dele esteja sobre nós e nós devemos cumprir os mandamentos dele. Nós devemos sim zelar pela obra do Senhor nas nossas vidas. Nós devemos ter esse cuidado que Deus já tem, por isso que ele nos deu os mandamentos dele e ele quer que cumpramos. Então, Deus nos dá seus mandamentos para o nosso próprio bem e nós devemos levar isso como uma ordem, como uma ordenança, como algo que nós devemos cumprir. Devemos ser fiéis a Deus, devemos ser pessoas obedientes, pessoas que vão zelar pela palavra de Deus. E essa mensagem que eu quero deixar com vocês hoje, que todos nós possamos ter sentidos exercidos pela palavra de Deus. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!